saiu, por exemplo, aquele edital das janelas da prefeitura, e mesmo esse do Itaú, me parece que é uma resposta muito rápida e muito superficial à questão, que é muito mais complexa. E parece que é até mesmo um jeito de não falar sobre o real problema, que é sobre essa estrutura do trabalho nas artes. Oi, eu sou a Alessa, esse é o Cultura Faz Falta, uma série de entrevistas com pessoas da cultura para falar sobre setor cultural e pandemia e caminhos para o futuro. Hoje eu estou com a Laura Salerno, ela é iluminadora, ela já fez espetáculos com música, trabalha com teatro, dança e instalações de artes. Ela também já teve coletivos de teatro, como 28 Patas Furiosas, já teve gestão de espaços, e também trabalhou com uma pesquisa em gestão cultural. Oi, Laura, bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso é irrelevante no mundo da pandemia. Eu queria que você falasse um pouco, como iluminadora e como parte da área da técnica, como que era a vida cultural, como era o dia a dia de um trabalhador de cultura na era pré-Covid, que não volta mais. Não tem volta, né? Não tem volta. Ai. Oi, Alessa, e todo mundo que está ouvindo também, né? Ouvindo, vendo. A gente nem sabe mais se é rádio, se é podcast, se é live, se é o que é. Exato. Antes do pré-Covid, acho que por muitas questões a gente já vinha passando por um sucateamento da cultura muito grande, né? Desde que o Dória foi eleito prefeito, a gente teve o André Sturm como secretário da Cultura, uma série de ações assim para ir podando mesmo tudo o que existia e tinha sido conquistado a duras penas assim nas últimas décadas em termos de estrutura cultural. Antes do Covid, assim, o que estava muito latente para mim era essa mudança de perspectiva, porque a partir do momento também que eu não produzia mais assim os trabalhos e passei a ser uma prestadora de serviço, minha posição nesse quebra-cabeça, nessa cadeia aí do trabalho artístico, do trabalho cultural, mudou. Começou a ficar muito mais forte para mim várias questões sobre a precariedade assim do trabalho, a precariedade das relações, a precariedade dos acordos, assim. E enquanto iluminadora, eu sou responsável por um pedaço desse trabalho, que é essa coisa da luz. E todo mundo que ela está mobilizando, assim, todo mundo que eu preciso trazer para junto de mim, para realizar aquele trabalho. Mas eu não consigo agir para além disso. Coisa que, enquanto produtora, a minha responsabilidade ela era mais geral. Mas ser, assim, 100% dependente desse todo e de como essas produções ou esses artistas escolhiam fazer a ética e o diálogo com as instituições, isso afetando diretamente assim o meu trabalho, né? Que tem se falado muito sobre a uberização e essas relações de trabalho que são pontuais e não se tem exatamente uma responsabilidade das partes, me fez parar para pensar que talvez nas artes a gente é Uber há muito tempo, né? Só que o que a gente acho que o que a gente está acostumado a fazer é não reivindicar, porque a gente não sabe qual é a estrutura a qual a gente tem direito. Acho que a gente não tem muito essa cultura de fazer cultura, né? A gente não sabe quais são os direitos e os deveres do artista, exatamente, quais são os direitos e os deveres do iluminador, quais são os direitos e os deveres de uma instituição, o que de fato está envolvido num trabalho de curadoria, o que de fato está envolvido no trabalho de programação ou de produção. E nesses seus trabalhos que você estava mantendo, eles vinham, em geral, do SESC e de editais. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa fricção entre esses dois modelos. É doido pensar, mas assim, parece que não é nada, mas isso já articula e já mobiliza muita gente e já paga cachê para muita gente, assim. Agora tem uma diferença que os editais,
eles são montantes maiores, né, no geral. E eles te dão algumas estruturas, assim, de conseguir garantir os meios da sua produção, conseguir garantir você pagar um cachê de criação e tudo mais. Mas ele tem um mercado não mercado, assim, tipo, os editais, eles são para trabalhos que não conseguem se inserir numa lógica de mercado. Ao mesmo tempo, parece que a gente conseguiu gerar um mercado para os editais, em que ganham aqueles que têm mais ações com menor valor. Assim, quando eu recebo um cachê de edital de um projeto, é um cachê que é maior do que um cachê que eu recebo para uma apresentação de SESC. Ao mesmo tempo, o trabalho envolvido nesse cachê de edital, ele é muito maior. E aí, quando você vai balancear, sei lá, a hora trabalho, o SESC me paga melhor. Porque o SESC, ele também me dá mais estrutura. Os meios de produção não estão comigo no SESC totalmente. Ao mesmo tempo, ele tem um espaço, ele tem uma equipe técnica, tudo isso. No edital, eu preciso ir atrás do espaço, eu preciso pagar minha equipe técnica, é meio salve-se quem puder, né? O SESC, com todos os problemas e as críticas e ele tem, que a gente deve fazer, mas é um espaço em que ele tem uma ação, assim, que é permanente, né? Ele tem uma programação permanente, ele tem os espaços permanentes. Como é que você vê a reação que o setor cultural teve quando o Covid apareceu? Tipo, caiu a pandemia e como foi que as manifestações, que as movimentações do setor ocorreram e o que você tem visto dessa parte de articulação que a pandemia proporcionou? Eu, como todo mundo, tive alguns trabalhos cancelados, né? Acho que a resposta mais imediata, que foi muito natural para mim e para alguns colegas de trabalho, algumas colegas, era assim: tá, mas eles vão pagar os cachês? Ou parte dos cachês? Ou eles vão justificar alguma coisa? Essa data é para quando desse adiamento? Por que se adiarem para uma data em que eu já tenho outro trabalho marcado e não puder fazer esse trabalho? Eu estou perdendo o trabalho ainda assim. Mas foi de um jeito tão totalizante assim que isso aconteceu, foi com todo mundo, todo mundo, todo mundo, e que aí, felizmente, infelizmente, começamos a refletir sobre: e o contrato? A gente não tem contrato, ou quando a gente tem contrato, parece que não tem nada nele que está dizendo que essa fatalidade, ela precisa de uma corresponsabilidade. A gente precisa que a instituição se corresponsabilize por isso junto com a gente. Eu, artista, eu, produção, não posso arcar com esse risco e com esse prejuízo sozinho. Não é só me ligarem, cancelou ou adiou e beijo, tchau. Mesmo que não houvesse a quarentena, ninguém teria condição de arrumar um outro trabalho para dar ali uma semana para substituir aquele cachê. Então, acho que essa discussão ficou super latente e começamos a falar um pouco mais sobre isso, assim, porque a gente precisa se valorizar para a gente poder valorizar o SESC, e aí, assim, a gente tem uma força coletiva de chegar para o poder público e falar: se você corta o SESC, você não está tirando verba só de quem trabalha no SESC, renda de só quem trabalha no SESC, você está tirando renda de toda essa galera que depende do SESC. Como que você tem visto esses editais que estão tentando mitigar os problemas da Covid-19 que surgiram agora, online, em lives? Como você vê essa movimentação? Me parece que é uma resposta muito rápida e muito superficial à questão, que é muito mais complexa. E parece que é até mesmo um jeito de não falar sobre o real problema, que é sobre essa estrutura do trabalho nas artes. Então, lançar edital é lançar mão desse modo que já é precário, que já contempla poucos e deixa muitos de fora, num momento em que está muito claro o quanto que a gente precisa de mais estrutura de trabalho, trabalhista, essas coisas todas. Me faz pensar por que essa instituição não vê a classe artística ou o setor cultural como um parceiro, por que não existe uma troca de como a gente resolve isso junto.
Então vem essa proposta de cima para baixo que é totalmente precária, que contempla alguns e muitos não. E a partir do momento que você faz uma peça para vídeo, ela já deixou de ser uma peça de teatro, ela virou mesmo um filme. Tem essa coisa de, inclusive, tentar regular o próprio formato do trabalho, nessa urgência um pouco desavisada de querer resolver ou ajudar um problema, mas sem pensar de um jeito mais profundo onde está, afinal, esse problema, que não está no edital. O problema está na falta de estrutura de trabalho. Um diretor de teatro, quando lança um trabalho no mundo, economicamente, ele está respondendo por aquele elenco, por aquele iluminador ou iluminadora, por todo mundo. Agora, quando eu escrevo uma peça caseira de teatro, aquele trabalho não vai envolver isso. Eu queria que você falasse agora um pouco de como que você vê, se é que é possível ver nesse momento, um cenário pós-Covid. O que a gente aprendeu com essa pandemia e o que você sente que é o cheiro do que vai ficar e para onde estamos nos encaminhando? Me sinto próxima demais do Blade Runner, sabe? Dessa vida das telas e tal, mas acho que o Covid acabou acelerando alguns processos, trazendo antes alguns processos. E pegou todo mundo desprevenido, assim. Você vê que a internet não esperava por isso. Alguns programas não esperavam por isso. Alguns programas estão bugando pelo excesso de acesso. O Instagram foi pego de calças curtas, porque se ele soubesse do Covid, talvez ele já teria um botão ali de doação do lado da live, ou teria um botão que você só consegue assistir a live se você pagasse por ela. Assim, acho que todo artista de música que está fazendo uma live ali, se pudesse vender aquela live, seria para aquele artista seria uma opção, assim. Não é que vai acabar a quarentena e tudo vai parar. Acho que isso vai continuar acontecendo e talvez não volte para trás. Continua acontecendo e fica. E aí, nesse sentido, a presença mandou um beijo, né? Assim, os eventos presenciais, os encontros físicos, tá todo mundo com saudade, né, da rua, das pessoas. A gente também percebeu uma comodidade, está aprendendo uma comodidade, aprendendo um jeito de fazer as coisas, que acho que depois do Covid a gente vai começar a conciliar essas duas vidas. E a tendência é a gente continuar um processo que já estava acontecendo de um jeito mais lento, mas que agora a gente viveu, assim, que é ocupar menos a rua, ocupar menos os lugares. E a presença tem uma força que é outra, a troca de energia ela é outra. O teatro, a dança, as artes cênicas, o circo, eles são presenciais. Quando eles viram um vídeo, eles deixam de ser aquilo que eles são um vídeo da peça, podem ser um filme da peça, mas a peça já deixou de ser. Mas também, assim, tem o lado otimista, que acho que é necessário que a gente, assim, se mantenha atentos, e também que a gente se alimente disso tudo, porque isso também acabou revelando essas estruturas e que, se a gente conseguir ter essa força e essa inteligência, a gente tem mais ferramenta agora. Agora a gente tem ferramenta histórica para falar, SESC, ou instituição que for, o seu contrato precisa se responsabilizar por um motivo de força maior. Porque da outra vez aconteceu isso e eu me fudi. Eu preciso que você me garanta isso. Tô vendo, assim, por exemplo, nunca tinha pensado sobre isso, mas o SATED, que é o sindicato, mais do que nunca está se mostrando, assim, super importante, assim, porque é ele quem tem a possibilidade de enviar um e-mail para o secretário estadual de cultura, está fazendo uma ação de distribuição de cesta básica, se sindicalizar,
fazer parte dessas estruturas coletivas de reivindicação, de regulamentação, assim, está se mostrando super importante em pleno século XXI, assim. Excelente, Laura. Eu queria agradecer a sua entrevista. Muito obrigada. O Cultura Faz Falta está fazendo uma série de entrevistas que vão ao ar aqui no Instagram e também no nosso canal de YouTube. Inscreva-se e compartilhe. Muito obrigada e boa noite, bom dia, boa tarde, porque nada disso importa no Covid.